Boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Vou marcar para as 4. Meu nome é Claudinei Germano dos Santos. Alguns eu conheço de vista, todos eu estou vendo pela primeira vez. Não sei se alguém já me conhece ou já me viu por aí. Eu estou no Japão há 13 anos, um bom tempo já. Conheci a minha mulher na Itália e, por ela ser japonesa, os caminhos fizeram com que eu viesse para o Japão. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu refleti muito sobre a vida e pensei bastante qual direção tomar na minha vida. E essa idade é uma idade que a gente começa a pensar, e agora? O que eu vou fazer? 18, 17, 16, você ainda está brincando, né? Mas quando você faz 20, 21, e agora? E aos 20 anos de idade, eu fazia processamento de dados e trabalhava numa empresa em São Paulo e trabalhei 7 anos nessa empresa. Assim, pensava que o meu futuro ia ser ali, mas dei uma viravolta na minha vida e decidi tomar outras direções que tem a ver com essas palestras também. Aos 21 anos de idade fui para a Itália e fiquei 3 anos na Itália. E ali na Itália eu passei a viajar por toda a Itália, de norte a sul, estudando sobre relacionamentos com as pessoas. Tem vários tipos de relacionamento. Você pode ter uma relação com a natureza, você pode ter relação com o seu trabalho, que não seja necessariamente com as pessoas. Eu procurei me aprofundar sobre o relacionamento entre as pessoas. E esses 3 anos na Itália, eu digo que foi num estágio, né, na minha vida de relacionamentos, eu pude aprender algumas coisas. E aí, voltando para o Brasil, fiquei mais um tempo no Brasil até que decidi vir para o Japão. Como eu já disse, a minha mulher é japonesa, os pais dela nunca tinham ido para o Brasil. Eu tenho uma empresa de plástico, né? E nós viemos para trabalhar com ele. E aí eu trabalhei então 7 anos com ele nessa empresa, em Togo, antigamente chamava Togo, agora é Togo. E aí, tudo aquilo que eu aprendi, né, dos 21 anos até então, eu tenho 40 anos de idade hoje, apesar de parecer mais ou menos. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então tudo aquilo que eu aprendi a partir dos 21 anos de idade, eu procurei levar para as pessoas que eu conhecia aqui no Japão. Nós sabemos que aqui no Japão é correria, né? É caixar, você não tem muito tempo. Antigamente, há 10 anos atrás, as pessoas só tinham domingo e olha lá ainda, né? Às vezes nem domingo tinha. Então, aquela correria, aquilo mexeu muito comigo, porque eu passei na Itália procurando me aprofundar nas relações. Cheguei aqui no Japão, era só trabalho, e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, nossa, eu estava fazendo mal a mim, eu não sabia como sair daquela situação. Até que eu procurei, das pessoas que eu estava conhecendo, procurei passar aquilo que eu aprendi na Itália. Isso já se faz 10 anos atrás que tudo começou, no grupo Germani, e daí então tudo passou-se a fazer sentido na minha vida. Então hoje, quando eu olho para o Japão, eu consigo olhar o Japão e associar o Japão com o trabalho. Eu associo o Japão com pessoas. E
E essas pessoas que dão sentido à minha vida no Japão. O resto é consequência. Tanto é que ao longo do ano eu tenho o costume de, porque nós temos um grupo também no Brasil, então eu vou de uma média de 3 vezes ao ano no Brasil. E na Itália também nós iniciamos o grupo na Itália, então eu tenho o costume de ir pelo menos uma vez por ano para a Itália, para dar essas palestras. E tive a oportunidade também de passar essa palestra na Espanha. Então, quando eu estou no Brasil, às vezes eu não consigo pensar que eu estou no Brasil, parece que eu estou no Japão. E quando eu estou no Japão, às vezes parece que eu estou no Brasil. Então, o que faz eu sentir que eu estou no Japão, que eu estou no Brasil, que eu estou no Brasil? Eu pensei, o que faz isso? São as pessoas. Então, quando você tem as pessoas certas do seu lado, eu acho que independente do que você faz, por mais que aos nossos olhos pareça difícil fazer, você acaba tendo motivação para fazer. Então tudo muda. Então, antigamente, quando eu cheguei aqui no Japão, fiquei numa média de 2, 3 anos, não via a hora de voltar ao Brasil, principalmente no primeiro ano. Hoje, quando eu vou para o Brasil, eu sinto saudade do Japão. E quando eu vou para o Japão, eu sinto saudade do Brasil. Então, o que faz eu sentir as saudades? São as pessoas. Então, o objetivo dessa palestra é nós falarmos um pouco mais sobre relacionamento. O objetivo dessa palestra é nós falarmos do valor que cada pessoa tem para cada um de nós. Por vezes, no dia a dia, como nós temos tantas coisas para fazer, tanta correria, nós acabamos esquecendo daquilo que é mais importante para nós. Então vamos falar sobre investimento. Claro que quando nós falamos de investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é business, né? O canê, é dólar. Mais do que dólar, agora é euro. Então essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Investimento é ganhar dinheiro, ficar rico. Claro que tem vários tipos de investimento. Tem investimento financeiro. Hoje muitas pessoas estão investindo na bolsa, virou uma febre. Agora que deu uma caída violenta, todo mundo assustado, principalmente os novatos, né? Investimentos na bolsa, está assustado, porque não pensou que ia acontecer o que aconteceu. E tem também investimento imobiliário. Mas como nós estamos no Japão, que é um investimento financeiro, eu acredito que cada um de nós temos alguma perspectiva do que investir na parte financeira. É claro, eu como pessoa e como grupo Germânia, nós também fazemos investimentos financeiros. Mas o objetivo dessa palestra não é falar sobre investimento financeiro, e sim investimento em pessoas. Se nós formos analisar pessoas é tudo na nossa vida. Se não existisse pessoas, nós não estaríamos aqui. E foi o nosso pai e a nossa mãe que nos fez. Foram 2 pessoas. Se não existisse pessoas, talvez nós não teríamos a formação que nós temos. Na escola, veio o professor, os nossos coleguinhas de infância, alguns nos afetaram de uma forma positiva, outros nos afetaram de uma forma negativa. Isso fez com que nós tivéssemos a nossa formação. Então, pessoas é tudo na nossa vida. E quando nós pensarmos no futuro, nós também vamos pensar em pessoas. Tem um palestrante muito conhecido aqui no Japão também, lá no Brasil, Roberto Shimashiki, que eu acho que vocês já ouviram falar. Ele é médico, mas agora não exerce mais essa função de médico. E ele é médico exercia a função na medicina de pacientes terminais. Então, o que me chamou a atenção nesse médico
e na história dele. Foi que ele começou a analisar sobre a vida daquelas pessoas. Então ele ia no leito de morte daquelas pessoas que estavam já, né, para ele, que é uma realidade que todos nós sabemos que um dia nós iremos. E aí ele começou a analisar do que as pessoas mais pensavam a respeito da vida. E o que as pessoas mais se lamentavam sobre a vida. E ele percebeu que as pessoas mais se lamentavam, ou que mais comentavam sobre a vida, é sobre as pessoas com quem elas se relacionavam. E aquilo chamou a atenção dele. Por ele ser médico, acho que ele nunca pensou que ele ia deixar a medicina para ser palestrante. Não é? Mas o que fez ele ser palestrante? Foi aquela situação que ele passou, aquela história que ele passou. Aí ele pega e deixa tudo, fala assim, não, vou levar para as pessoas, porque é importante. É claro que o trabalho é importante, a parte financeira é importante, mas as pessoas é mais importante. As pessoas é mais importante. Mas o nosso dia a dia faz com que nós esquecemos disso. Não é? Você fala assim, pô, meu marido é importante, minha mulher é importante, meus filhos é importante, por isso que eu estou trabalhando para eles. Mas esse trabalho faz você não ter tempo para isso. E muito menos para os colegas. Não? Então, ele pega e deixa tudo e começa a dar palestra sobre a importância do seu relacionamento na vida. Para quando você chegar no final dela, não se arrepender. Porque ele falou, as pessoas não se arrependeram de não ganhar mais dinheiro. Não se arrependeram por não ter dinheiro. Não se arrependeram por não ter uma Ferrari. Ou por ter uma Ferrari. Eles se arrependeram que eles deixaram muito a desejar na vida deles com determinadas pessoas. E não tinha mais como voltar atrás. Então, aquilo me chamou muita atenção nesse palestrante, porque é uma pessoa que às vezes existe palestras e palestras. Por exemplo, tem palestras que as pessoas olham só para o lado financeiro. Eu estive participando de algumas palestras em São Paulo, só para você, né, ver como funciona. Eu acredito que vocês também devem ter participado de algumas. E tem palestras que você paga muito caro, um absurdo. 200, 300, 50, 60, 70 reais. Participei de algumas. Então, ou seja, para qual fim é essa palestra? É claro que vai dar uma certa estímulo para nós. Mas motivação e autoestima, eu penso que é como você tomar essa vitamina que tem no cérebro, né? Você está muito cansado de tomar vitamina, aí você dá uma, né? Mas daqui a pouco passa. A motivação é assim, ela vai passar. E o que te motiva no dia a dia? São as pessoas com quem você está convivendo. Então você pagar muito por uma palestra que vai te dar, né, uma força por alguns dias, e aí? Então o que me chamou a atenção nesse palestrante foi, ele está falando sobre relacionamentos. A importância da sua relação para com as pessoas no seu dia a dia. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar. E é sobre isso que nós vamos mais enfatizar nessa palestra. Por isso que nós falamos aqui investimentos, né? É investir em quem? No quê? É investir nas pessoas. Ok? Nós vamos investir nas pessoas. Nós temos, somar a idade de todo mundo aqui, dividir pelo mesmo número, vai dar uns 20 anos. Então a média aqui da idade é 20 anos para todo mundo. Então nós temos 20 anos, né, Paulo? 20 aninhos. 20 anos. 20 anos. Nós temos 20 aninhos, então temos uma longa vida pela frente. E cada um de nós temos determinadas características diferentes aqui. Não é? Alguns é mais voltado à cultura, são mais cultos. Outros ao conhecimento. Estão aí.
outros têm mais saúde, mais forte, tipo assim, aqui, né? Uns gostam mais de lazer, só se divertir, outros arte, e aí vai. Espiritualidade, educação, realização profissional. Então nós vemos que quantas forças existem entre nós. Mas, por mais que essa força seja o máximo dela, vamos supor, no conhecimento, o que essa pessoa sozinha, com o conhecimento dele, não é? Então, quando eu conheci a minha mulher, no começo foi um pouco delicado. Eu pensava que nem ia dar certo, porque ela é o oposto. O meu oposto. Ela é noite, eu sou dia. Ela é oriente, eu sou ocidente. Literalmente isso, né? Eu sou do Brasil. Eu falo que é muito difícil isso. O que acontece nos casais hoje em dia? Busca, né, aquilo que, né, se identifica, não é? Ah, você gosta disso? Ah, eu também gosto. Nossa, nós temos o mesmo gosto. Daí vai se aproximando. Daqui a pouco, duas pessoas que têm o mesmo gosto. E aí? Um passa a ser muito diferente do outro, né? Então eu via que a minha esposa era, minha mulher era muito diferente de mim. Nossa, essa relação é muito delicada. E aí, ou seja, o que ela me ensinou, ou seja, era um mundo completamente diferente do meu. E o que eu ensinei para ela? Então foram dois mundos, né, opostos que se encontraram. E aí muitos resultados vieram. Eu falo resultados em termos de pessoas. Eu não sei se eu tenho alguma coisa material. Devo ter, estou aqui. Mas isso não penso muito. Porque eu penso tanto nas pessoas que às vezes eu me esqueço do que eu tenho materialmente. Então, ou seja, cada um de nós, por mais que nós tenhamos, né, tanta capacidade, se nós usarmos essa capacidade só para nós, ou sozinho, nós vamos até explorar essa capacidade de uma forma muito pequena. Porque nós não vamos ter muita motivação, não é? Às vezes você tem uma qualidade e você quer mostrar essa qualidade para as pessoas, não é? Você não vai mostrar essa qualidade para o seu computador, para o seu carro, não é? Para a sua casa. Quem já ficou, acho que todo mundo já ficou na casa sozinho, não é? É muito ruim ficar em casa sozinho. Por mais que as coisas existam ali interessantes. É muito ruim. Então, eu acho que não há tristeza maior que a solidão. Não há tristeza maior que a fome. Fome também. Então, fome e solidão é muito triste. Também você comer todos os dias sozinho também é triste, né? Então, você quer compartilhar as suas qualidades com as pessoas. Quando você junta essas qualidades, cria uma força muito grande. E o resto vem e acresce. Se você tem motivação, você quer produzir, você quer compartilhar. Vai no Fujiquinho sozinho. Você está num local, né, interessante, e você vai estar triste. Vai no cemitério acompanhado. Não é? Você vai até fazer oração lá para os falecidos com mais, não é? Do que você sozinho fugitiu. Então não é o lugar, é as pessoas. E quando você une os dois, muito bom fica. Então, essas qualidades, elas são muito importantes para nós. O nosso grupo de Emmanuel, nós procuramos viver a cada dia isso. Dentro de uma certa espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós não queremos falar de religião. Eu acho que, independente da religião, nós temos que respeitar, não é? Respeita tudo na vida.
Às vezes o seu vizinho é chato, você tem que respeitar ele. Então, respeita tudo, independente do ismo, né? Porque quando a gente fala de religião, a gente também pode esquecer do confucionismo, do budismo, do islamismo, né? Do taoísmo, do hinduísmo, do islamismo. E é claro, eu acredito que todos, quase todos aqui devem ser cristãos, então do cristianismo também. E aí no cristianismo tem várias ramificações. Então, respeitar essas várias ramificações e respeitar também os outros ismos, não é? Porque, independente da religião da pessoa, a pessoa é ser humano. A pessoa é ser humano. Então, na Itália, quando eu estive na Itália, lá tinha muito marroquino. E marroquino, eles são islâmicos. Então, chegava em determinado horário, onde eles estivessem, eles faziam inclinação lá. Para lá. Mas quando eu conversava com eles, era muito legal. É uma vida muito diferente. Então você passa a olhar as pessoas, né? Que é interessante na sua vida. E quando você deixa de lado a sua religião e começa a ter uma relação com a pessoa, o quanto que ambos podem produzir? Eu era brasileiro e estava na Itália. Ele era marroquino e estava na Itália. Então nós dois tínhamos algo em comum. Não é? Agora, se nós ficássemos discutindo religião, que mata louco, né? Como que acontece em nível nacional, né? Em nível internacional, essas lutas religiosas. Então, espiritualidade nós associamos como um bem-estar interior. Você está bem. Né? Quando você está bem, você faz o bem. Quando você não está bem, você não pode fazer o bem. Então, estar bem em vida. Né? Estar bem em vida. Então, a vida, ninguém está em alta na vida sempre, não é? Você sempre tem os altos e baixos, como a onda. Não é? Você sempre tem os altos e baixos. Não adianta você querer ficar sempre em alta, não adianta. Nós que temos 20 anos de idade, já temos cabeça o suficiente para entender que não adianta a gente querer ficar sempre só em alta. Né? E aqueles que querem ficar só em alta, o que eles fazem? Eles usam a droga, não é? Não conseguem ficar sem droga. Acaba o efeito da droga, já vai buscar outra. Porque quer ficar sempre em alta. Não funciona. O que acontece? Acaba destruindo o seu corpo físico. E aí, vai chegar um momento que você vai estar só embaixo. Então, a harmonia, ela existe. Os altos e baixos, eles existem. E nem sempre o baixo é ruim. Não é? Não fala altos e baixos, não está falando bem e mal, não é? Altos e baixos. Você está em baixa, né? Autoestima baixa, você pode pensar que você está, né, ganhando energia para estar em alta. Se você está dando muita risada hoje, amanhã você pode estar triste, né? Mas quando você estiver dando muita risada, para você ter um certo balanço, você pode pensar assim: amanhã eu posso estar triste, né? Então você vai ter uma certa. Quando você estiver muito triste, você fala: pô, eu posso estar muito contente. E ele vai sempre a um outro dia. Tem um colega meu, em Belo Horizonte, que nós realizamos a palestra lá também, e ele foi lá na frente e deu uma explicação sobre os altos e baixos da vida. Ele é enfermeiro, está no seu último ano da faculdade de enfermagem, e ele falou assim: esses altos e baixos da vida tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós vamos fazer o exame eletrocardiograma, é assim que fala, o que acontece? Como que sai lá? Sai assim, né? E se sair só um risquinho? É bom sinal? Morreu. Então é o melhor exemplo que nós podemos dar sobre a vida. Então quando ele deu esse exemplo, eu falei: nossa, é tudo. Então isso é sinal de vida.
Então, esses altos e baixos da vida faz parte da nossa vida. É como nós estamos vivenciando ele. Às vezes você pode curtir bem uma saudade, não é? E a saudade vai fazer bem para você. Dependendo de como você enxergar a saudade, vai te fazer mal, não é? Mas se você curtir a saudade, não é? Quando a pessoa voltar, quanta alegria vai te dar. Agora, se você não curtir essa saudade, o que vai acontecer? A pessoa chega, você vai xingar a pessoa, por que demorou? Não sei o que, não é? Então você vai até fazer com que aquilo que estava em baixa, que é saudade, possa te prejudicar quando você poderia estar em alta. Certo? Então vamos fazer aqui um cálculo rapidinho da vida, já que nós sabemos que nós temos que fazer investimento na relação com as pessoas. Mas para que nós possamos fazer esse investimento, nós temos que saber o tempo que nós temos. Certo? Nós temos, como nós temos 20 anos de idade, tu tem mais 100 pela frente. Porque eu quero morrer com 120. Não é? Cada um tem que querer, não é? Eu quero morrer com 120. Veio muitas vezes o Corinthians ser campeão. Tem muitos palmeirenses aí que estão virando corintiano. Então lá, nós temos um dia, esse dia de 24 horas, certo? Não tem como falar que o dia tem 25 horas. É claro que o pessoal fala que a matemática ela é exata. Mas nós sabemos também que a matemática às vezes não é exata. Às vezes tem sempre 1 mais 1 é 2. Depende com que horas você vê. Por exemplo, existe ali o Aquil e a Má. Olhando para Aquil e a Má, eles não são mais 2, né? Agora eles são 3. Então, depende do que horas que nós olhamos. Agora, em relação ao dia, você pode fazer um dia se tornar 48 horas, né? Dependendo de como você produz. Às vezes, um dia de 24 horas não tem valor nenhuma. Você não produziu nada. Então, para dormir, trabalhar, estudar ou as atividades básicas, nós precisamos de determinadas horas do dia para isso, não tem jeito. O dia que nós ficarmos carne e noite, talvez a gente não vai trabalhar, a gente só vai pescar. Vai deixar. Mas a gente vai ser tão chato que a gente vai falar até aqui sem trabalho. Para dormir, uma média 8 horas. No caso do Akira aqui, ele gosta de 16 horas, mas ele falou que dorme no trabalho também. Para trabalhar, mais 8 horas. E atividades básicas, vamos colocar aqui 4 horas. O que seriam essas atividades básicas? Que a gente não percebemos, mas acabamos usando essas atividades. Por exemplo, você acorda, você não vai já sair do trabalho, né? Tem pessoas que tomam banho, tem as suas higienes pessoais, toma café, pega o carro, pega o trânsito de São Paulo. Você leva o quê? 1 hora no trânsito. E aí você gasta 4 horas ao longo do dia nessas atividades básicas. O almoço, a janta, o cafezinho, o que, aí vai. Deu 4 horas. Então dá um total de 20 horas de necessidades. Nós gastamos 20 horas só para necessidade. Quando se fala necessidade, não é? É necessidade. A hora que você tem que comer, você tem que comer, não tem jeito. Você não pode deixar para outra hora, não é? Senão vai fazer um estrago. Tá pensando? Então quem quiser ir no banheiro aqui, o Akira fechou a porta ali com a chave, mas ele vai lá e abre. Então são 20 horas de necessidades. É muito tempo, gente, ao longo do dia. Sobrou só 4 horas. Estou apertando aqui, quer dizer. Sobrou 4 horas livres. Vamos falar aqui de 80 anos. Eu bem que quero ver até os 120, mas se eu viver até os 80, com saúde, não dá trabalho para ninguém e morrer bonito,
Tá bom demais. Gostou? Tem um lugar aqui, Rafa. É na frente. É certo, pô. É na frente. Tem aqui também, ó, não necessariamente estão na frente. Tá bom, desculpa aí o nome de onde veio. É que a gente tem que começar, então se não pegar, quem te convidou? Tiago? Isso. Tá, então porque você depois você posso levar. Então, mas se eu viver com 80 anos, tá bom, é demais, né? Com saúde. Então vamos fazer o cálculo de uma vida de 80 anos. Já que nós temos 20 anos. Certo, Paulo? Ah, não, 21. Nós temos 20 anos. Então, falta o quê? 60 anos pela frente. Pô, muito tempo pela frente. 60 anos, vixi. Mas será que são exatamente 60 anos? Não é? Não é 60 anos. Nós temos que tirar 20 anos. Dormindo. Ou seja, se um terço de 24 horas é 8 para dormir no dia, um terço de uma vida de 80 anos, de 60 anos, que ele já viveu 20, é 20 anos dormindo. É muito tempo dormindo. É muito tempo. Imagina, eu aqui tem que contar aqui 40. É muito tempo dormindo. Esse está investindo na cama. Por isso que ele fala, eu sou bom de cama. Então é 20 anos dormindo. Literalmente. A não ser se você dormir menos aqui. Mais 20 anos nós precisamos, que é outra parte de um terço de uma vida de 60 anos, que é trabalhando e estudando. Porque muitas pessoas fazem aqui até hoje mudou os nomes, né? Agora tem ensino médio, fala. Depois ensino médio, Fundamental e médio. Fundamental e médio. Para no médio, não faz a faculdade. Tem pessoas que fazem a faculdade. Mas quando nós falamos em estudar, nós estudamos ao longo da nossa vida, não é? Porque você está passando a maior parte da sua vida, a maior não, uma das partes muito grandes da sua vida no trabalho. E 10 anos de atividades básicas. Então vai no banheiro, mas vai com prazer. Não é? Fique no trânsito, mas fique com prazer. Para mim ainda é difícil. Mas eu estou lutando. Quem sabe? Então vai dar um total de 50 anos. 50 anos de necessidade. Então não vamos fazer essa necessidade tipo igual aquela criança, né? Você manda. Tenho 3 filhos. Físicos. A família é grande. Tenho 3 filhos. E aí eu vejo lá a mamãe. Mas Miquel, vai no pulmão, vai na natação, vai ali. E as crianças sempre têm que ter comando, né? Porque não quer fazer Miquel, quer brincar, né? Quer socorro. Então não vamos ser como as crianças, não é? Porque se nós formos como elas, querer só brincar, o que vai acontecer nesses outros 20 anos que dá um total de, vamos colocar aqui 40 anos, ou 50 anos, o que vai ser desses 50 anos? Então vamos colocar também prazer aqui, sentido, né? E fazer com que aquelas pessoas que nós estamos conhecendo, ao longo desse tempo, façam também parte da nossa vida, não é?
Porque é tão difícil conhecer alguém. Não é? É muito difícil. Eu tive essa experiência, como eu disse, na Itália. Eu fui na Itália, eu viajava, e às vezes eu viajava sozinho. E chegava numa cidade e não conhecia ninguém. E quando você está nesse tempo, nessa situação, o que você mais quer é uma pessoa para conversar. Então, quando eu conhecia alguém dessa cidade que eu estava sozinho, eu valorizava tanto essa pessoa, tanto, que eu não queria perdê-la de forma alguma. Então aquilo fez com que eu pudesse, né, direcionar essa relação para não haver a perda. Então, você conhecia alguém, não é? No Caixá. Ali você está ali no Caixá, você conhecia alguém que, se você não estivesse naquele Caixá, você jamais ia conhecer. Não é? E para nós aqui no Japão, para nós conhecer as pessoas que nós conhecemos aqui no Japão, a probabilidade de conhecer no Brasil era muito pequena. Por isso que eu falo, a probabilidade de eu ser feliz no casamento era quase zero. Pensa bem, onde estava a minha outra parte? No Japão. Eu fui conhecer ela na Itália. Eu não queria ser feliz. Não é? Então, quando você conhece alguém, aquela pessoa tem que fazer parte da sua vida. E você tem que dar um jeito, não é? Quando você investe nas finanças, você não faz tudo para não perder o dinheiro? Ó, está caindo naquele mercado lá, vou investir nisso, não é? Você faz tudo, você luta pelo seu dinheiro, não é? Você luta. Vê o seu elite lá no final do mês. Se descontou alguma coisa que não era para descontar, você não vai lá brigar? Você vai lá. E as pessoas que você conheceu, até que ponto está lutando por elas? Então, eu tive um treinamento na Itália de lutar pelas pessoas. Então, quando eu tive essa oportunidade aqui no Japão, eu lutei. Ganhei todas? Não, muitas eu perdi. Perdi mais do que ganhei. Mas as que permaneceram, faz sentido. Faz sentido. Então, esse tempo eu estava trabalhando, não estava pescando. Esse tempo eu estava estudando. Esse tempo eu estava fazendo as atividades básicas. Esse tempo eu estava dormindo. Mas eu procurei enxergar as pessoas. Uma coisa é você olhar, né? Outra coisa é você enxergar. Quantas pessoas já passou ao longo da sua vida, né? Você olha para a pessoa, você já logo se identifica. Pô, identifica essa pessoa. Começa a conversar, muito legal. Depois você perde. E o nosso maior inimigo qual é? Somos nós mesmos. São as barreiras que nós colocamos em nós. Não é? Quanto mais perto de nós mais inimigo é. Sabia disso? Mais obstáculo nós encontramos. O primeiro obstáculo somos nós. Se nós somos ainda jovens, adolescentes, qual é o próximo obstáculo? Os pais, né? Não é? Quanto mais próximo, não falo inimigo, obstáculo. Diferente. Por quê? Porque você quer sair, os pais não querem deixar. Você quer sair lá com o seu tomodate, né? Os pais não deixam. Você quer se aproximar da pessoa, os pais não deixam. Então você tem que saber conquistar os seus pais, porque sem eles também sua vida não faz sentido. Para brigar com seus pais, para namorar com o vizinho, não é legal isso, não é? Então fazer os pais entender que aquela pessoa é importante sua vida. E depois você casa, qual outro próximo obstáculo? O marido ou a mulher. É sério, gente. Não é problema, é obstáculo. É obstáculo. Mas sem ele e sem ela, você não é ninguém. Entendeu? É como você sem os seus pais. Não é? Você não é ninguém. Então eu sou casado desde 92, eu moro em matemática, 13 anos, 14, 15, 16. 2002, 16 anos. Sou casado há 16 anos. Aí eu casei novo, com 10.
16 anos. Será que eu tenho amizade feminina? Tenho. E muitas. Porque você ter amizade masculina é mais fácil, né? Quando você é casado, né? A amizade feminina é mais delicada. Então, qual é o meu maior obstáculo? É a minha mulher. Não é? Mas se eu eliminasse o obstáculo, eu estava eliminando a mim mesmo. Assim, se eu tivesse feito isso com os meus pais quando eu solteiro, eliminasse os meus pais por causa da minha mulher, você vai deficiente, você não vai completo. Então, como associar, né, isso ao longo da sua vida? Porque as pessoas fazem parte da sua vida. Então, é claro que só você mesmo para saber como você ultrapassar os seus obstáculos, não é? E aí faz com que aquilo se torne saudável. O maior mal, ou aquilo que nos prejudica, eu não vou dizer, nem vou dizer que isso é mal, mas passa também a nos prejudicar, que é os ciúmes. Ciúmes é cruel. Quem não tem ciúmes, não existe. Até morreu. Ciúmes é cruel. Às vezes nós temos ciúmes do meu computador, não é? Do meu sapato, da minha televisão, do que, velho? Tudo meu. Tudo meu. Você está sentado na minha cadeira? Mas por quê? Imagina quando associa as pessoas, não é? Aí você tem mais ciúmes ainda. Então tem um lado material e tem um lado sentimental. Às vezes nós não conseguimos ultrapassar nem o obstáculo do material, muito menos sentimental. Muito menos sentimental. Então, ultrapassar esses obstáculos, nós temos que, é um papel que nós temos que fazer. Porque se nós não ultrapassarmos, diante de um certo obstáculo que você parar, você não pode culpar o obstáculo. Você não pode eliminar o obstáculo. O obstáculo passa até a nos ajudar, não é? Você vai dar um salto maior, não é? Você vai subir. E aquele obstáculo passa a ser o quê? A sua força. Não é? Passa a te ajudar. Então as pessoas hoje que fazem parte da minha vida, não faz parte só da minha vida, mas faz parte da nossa vida, minha e da minha mulher. Então aquilo que eu conquistei é dela também. E aqueles que ela conquista é meu também. Então, se eu não souber administrar esse ciúme que está dentro de mim, eu vou perder. Porque perde, não tem jeito. Perde. Então, nós temos que fazer esse planejamento. Quando você é jovem, você tem menos de 19 anos hoje, menos de 8 anos hoje, não elimine os seus pais da sua vida. Pior besteira. Saiba conversar com eles. Porque se você for junto com eles, você vai ter uma conquista muito grande. Agora, se você vai brigado com eles, encontrar o seu tomodachi ou a sua namoradinha, você vai chegar lá e não vai ser mais uma pessoa. Então, quando eu saía de casa para conhecer determinadas pessoas, independente do sexo, eu tinha que sair bem de casa. E minha mulher tinha que saber com quem estava saindo. Se eu não saísse e visse que ela estava bem, por mais que ela estava se remoendo por dentro, é diferente, né? Eu não poderia sair bem. Porque você está enganando a pessoa, você está enganando a outra pessoa, mas primeiramente você está enganando a você mesmo. Para você chegar inteiro, não é? Você tem que deixar as pessoas que fazem parte da sua vida inteira. Por mais que isso é difícil, por mais que isso doa. Então vamos fazer um planejamento.
naquilo que nós estamos falando de investimento, que o tema hoje da palestra é investimento, é relacionamento. É você fazer com que as pessoas continuem fazendo parte da sua vida, independente se você mude de Caixá, independente se você mude de cidade, independente se você mude de país. Gente, o mundo globalizado, ele está ficando cada vez tão pequeno, não é? Tão pequeno, que daqui a pouco a gente vai falar que aquele país é como se fosse aquele bairro. Não é? Então, mudou de país, as pessoas continuam existindo. Então você tem que fazer um planejamento para que você não conquiste aquilo que você investiu, que é a sua vida. Quantas pessoas, às vezes, dependendo do tempo que você está no Caixá, você está lá convivendo com aquela pessoa quase, né, todo dia. Imagina, 8 horas por dia, se for 8. Está do nada, né? Daqui a pouco mudou de Caixá, mudou de cidade. No início até que troca alguns e-mails, né? Alguns telefonemas. Aí depois vai esfriando, perde tudo. Começa tudo de novo. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai nos iludindo, a gente vai levando a vida para levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é você que está levando a vida que está te levando. Então eu fico pensando, as pessoas hoje que fazem parte da minha vida, se eu não tivesse lutado por elas, elas não existiriam mais. A culpa seria delas? Não. Porque a gente sempre tem que fazer a nossa parte, não é? Você está lá trabalhando no Caixá, o seu colega não está fazendo nada. Mas ela é dele, né? Você está fazendo. Por cada um fazer a sua parte, o todo existe. Se você não faz a sua parte, o todo não tem como existir. Então, o relacionamento não quer dizer que todo aquele relacionamento que você investir, fazer todo do seu eu, não quer dizer que vai dar certo, não é? Porque vai depender da outra parte também. Mas uma coisa é certa, por mais que, se você investe todo o seu eu no relacionamento, e se aquela outra pessoa não fizer a parte dela, você não vai ficar mal. Você não vai ficar mal, porque você vai falar, eu fiz a minha parte. E aí você vai conhecer uma outra pessoa, muito mais interessante até. Ou se você ficar mal com a pessoa, né? O mal, já diz a palavra, né? não é bom, né? O mal, por mais que você esteja, né? Falar mal da pessoa, criticar a pessoa, xingar a pessoa, falar nas costas da pessoa, pô, vai fazer mal para você mesmo. Então, vamos planejar, assim como um investimento, não é? Você vai investir na bolsa, você vai investir lá no mercado imobiliário, você não vai comprar qualquer casa, não é? Ainda mais se você compra para vender. Você tem que estudar se está em crescimento ou não, se aquele bairro vai valorizar ou não. Então, você tem que visualizar o seu objetivo. No Caixá, quantas pessoas tem? Vai investir cegamente, né? Vai chegar numa rua, quero essa casa. Você quer ver os olhos, né? Então, tem pessoas que já naturalmente já se aproximam de você, você não precisa fazer nada. Naturalmente se aproximam de você, não é? Então, é nessa pessoa que você tem que investir mais. Não que você não vai investir em outras pessoas. Eu pensava assim, tem essa pessoa, tem essa. Então, o meu tempo maior vai ser para essa pessoa. Para essa. Qualquer hora, qualquer dia, a pessoa me ligar, a minha mulher tem que me ajudar. Porque se ela não me ajudar, eu não vou poder fazer nada. Os meus pais têm que me ajudar. E aí você faz sempre a sua parte com a pessoa. Qual o seu capital inicial? Invista o que você pode, não é? Seja sincero com a pessoa. A sinceridade é tudo. Não adianta você querer investir aquilo que você não pode, não é? Ser um super-homem, na hora que o seu Tomodate precisa de você, você não pode, não é? Você tem que ser sincero. O que você pode. E você tem que colocar em prática. Né? Não adianta chamar todo mundo de amigo, meu amigo, né? E na hora você não faz nada por ninguém. Não é? Na hora que entre
entre aspas, o seu amigo precisa de você, está assistindo futebol, né? Está jogando game, está querendo dormir, sempre alguma desculpinha. Então investe que você pode, mas com sinceridade. Então ali existem 3 etapas. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um QQzinho rapidinho, tá? De 5 minutinhos, tomar uma água, um cafezinho ali. Quem quiser ir no banheiro também. Aí daqui 5 minutos a gente volta. Tá bom? Tá jogo? E aí eu agilizo um pouco mais durante. Tá bom? Ok. Então, investimento, né? Então você tem que visualizar o capital inicial e você tem que partir, né, para a ação, acreditando naquilo que você vai fazer. Você tem que acreditar, confiar em você mesmo. Nós sabemos que tudo tem um início e um objetivo final. Não adianta você querer o resultado daquilo que você está investindo em pouco tempo. Não adianta. Existe o investimento, por mais que ele seja em curto prazo, ele tem um período de tempo também. E tem aquele investimento que é a longo prazo. Quando nós falamos de pessoas, dependendo do seu ganho, você tem que fazer um investimento a longo prazo, não é? Para você ter um ganho maior. Se você quer um ganho menor, você tem que fazer um investimento de curto prazo. Para quando se pensa em pessoas, que é uma conquista, que essa conquista tem que ser eterna. Você não pode investir em curto prazo, não é? Você não pode querer rápido das pessoas. Você tem que fazer a sua parte. Esse investimento tem que ser a longo prazo. Então, tem que ter um início e um objetivo final, que nós chamamos de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Número 3 era bem interessante. Nós vemos a manhã, a tarde e a noite. São 3 períodos. Não tem como chegar à noite sem passar primeiro pela manhã e pela tarde. Não é? Na vida, na infância, adolescência e a fase adulta. Investimento é a mesma coisa. São 3 períodos que nós temos que passar. Porque você conhece a pessoa. E esse conhecer precisa de um período de tempo, assim como amanhã. Tem determinadas horas para amanhã, para depois chegar tarde. Tem um período de tempo na infância. Não adianta você querer ser adolescente na infância, você vai perder sua infância. Não adianta você querer ser adulto na adolescência, você vai perder sua adolescência. No relacionamento é a mesma coisa. Não adianta você querer fazer com que aquela pessoa seja sua amiga, se você ainda é um conhecido. Não adianta. Que tipo de relacionamento vai ser? Não é? Se você se precede, vai ser um relacionamento vulnerável, não é? Como é que está hoje os relacionamentos, não é? Quando você, quando jovem lá, que namora com a menina, né? A menina que namora com o rapaz, tudo de uma vez. Não é bem por aí, tem que ser um processo, né? Quanto mais você cultivar a planta, mais sabor vai ter a planta. No relacionamento é a mesma coisa. Primeiro você é o quê? Já é seu amigo? Primeiro você é conhecido. E esse conhecido tem um período de tempo para que ele se torne um colega. E esse colega também tem que ter um período de tempo. Eu digo que esse período de tempo ele tem que ser até mais longo do que o próprio amanhã, não é? Mais longo do que a própria infância. Para que a relação faça sentido. Então você tem que realmente fazer com que a pessoa entenda que você quer existir na vida da pessoa para sempre. E se você acredita na eternidade, então na eternidade. Se você não acredita, então até que a morte separe. Não é?
Mas quando você ama seu amigo, sua amiga, quando você ama as pessoas que fazem parte da sua vida, eu acredito que você daí vai acreditar na eternidade. Você vai ver que a vida é tão curta, que não dá tempo de usufruir de tudo, não é? A gente viu lá na conta da vida, não é? É muito rápido. Eu vou ter 10 anos para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. 10 anos. Imagina o tempo que eu vou ter com aquela outra com a pessoa, não é? Se bobear vai ser alguns dias, 24 horas. Então aí você vai querer que a eternidade existe. Você vai querer, não é? Por causa daquela pessoa. Antes não. Para que eternidade, não é? Se a sua vida não faz sentido, você não quer eternidade, não. Então, conhecido, colega e amigo são 3 coisas distintas e muito distintas. Então, desde a minha adolescência, você sempre escuta, né? Principalmente no Brasil. Amigo para cá, amigo para lá, né? Ô meu amigo, todo mundo seu amigo, né? Nossa, aqui é meu amigo, aqui é meu amigo, todo mundo é amigo, não é? Daqui a pouco esses amigos não existem mais. Então aquilo que deveria ter valor, não tem valor. Então eu fico pensando, poxa, qual a diferença de um conhecido com um colega? Às vezes não existe nenhuma, não é? É todo mundo amigo. Você conhece a pessoa há 10 anos e acabou de conhecer um agora. Nós temos 2 amigos. Os 10 anos pega e olha para você e fala, pô, eu tenho o mesmo valor que isso daí. Não é? Você conhece há 10 anos, o outro se conhece há 10 horas. Aí vem uma terceira pessoa. Eu tenho um amigo, a conversa continua. Se o outro, né, te olha com valores, vai ficar sentido. Não é? Porque isso aqui, gente, é nome que se dá. Não é? É rótulo que se dá. As grandes empresas não vai rotular o seu produto, não é? Qualquer produto, não é? Tem que ser um produto de qualidade. Quantas cervejas existem, não é? Será que a Brahma vai pegar o rótulo dela e vai colocar lá naquela benca, né? Não é? É cerveja? Então você tem que dar qualidade às pessoas com quem você faz parte da sua história. Por isso não. Então quando eu cheguei aqui no Japão, eu no Brasil não conseguia falar que ninguém era meu amigo. Sinceramente não conseguia. Porque eu não via que aquele que eu pensava que era meu amigo falava que eu era tão amigo dele como aquele de 10 horas, ele não está sendo amigo. Então eu cheguei aqui no Japão com isso na cabeça. Você chega aqui no Japão, você escuta Tomodachi, 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 Tomodachi. Falei, pô, será que até aqui no Japão é assim? Porque, voltando um pouco na minha vida, eu sempre tive uma admiração muito grande pela raça japonesa. Eu tenho um lado japonês. Quer dizer, agora eu tenho uma outra parte. Eu sou 50% japonês. Antes não. Então eu sempre tive uma admiração muito grande. E vocês sabem o quanto que vocês são respeitados no Brasil. Não é? O quanto que a raça japonesa é respeitada. Mas por que tem esse respeito? Porque fez para ser, não é? Então, a gente, não sei se alguém aqui já assistiu Haruhi Natsu. É a história da imigração japonesa no Brasil. Então, assistindo aquele filme, nós podemos entender o porquê existe esse respeito. Fez para ser respeitado. Hoje, quando você fala de japonês no Brasil, todos os gaidin, hoje eu não me vejo como gaidin. Hoje eu chamo os gaidin. Todos os gaidin respeitam os japoneses no Brasil. Né? Quem são os japoneses no Brasil? Todo mundo tem um olho puxado japonês. E é muito respeitado. E eu era um deles, desde criança. Então quando eu vi uma menina com o olho puxado, eu ficava bobo. É sério, eu ficava tão bobo que eu não tinha nem força nem de conversar.
Tanto que eu respeitava. Nunca imaginava que eu ia poder namorar uma japonesa, ainda mais do Japão. Tinha que me conectar com o gaidinho. É sério, eu respeito por ela ser japonesa, né? Ela deve saber. O que é a tua idade? Ela rapidinho respondeu, amigo. Nossa, eu fiquei tão mal. Fiquei muito mal, porque eu queria que fosse amigo. Eu falei, não pode ser amigo. Ela, como não? Eu falei, não. Aí eu fui explicar para ela o que é amigo. Aí ela falou, não é amigo. Então, Tomodachi é colega. Conhecido é Oshiai. E amigo? Amigo é... Olha que legal isso, gente. Isso que nos dá alegria. Isso que fez eu continuar admirando mais o Japão. Porque a gente não escuta. O que é amigo em japonês? Isso é muito bom, não é ruim. O que a gente pensa que é? A gente fala assim, pô, então o japonês tem sentimento, não é? Não, ele sabe expressar os seus sentimentos com as pessoas certas. Vocês são japoneses, não é? Vocês são japoneses. Então, amigo é Shinyu. Shinyu. Não é muito bom isso? Não é? Então, quando eu escutei e ela me traduziu isso, eu falei, nossa, Deus me mandou para o lugar certo. Deus me mandou para o lugar certo. Então, nós temos que ir em busca desse Shinyu. Não é? Então não tem problema falar Tomodachi. Faz bem falar Tomodachi. Não é? Mas Shinyu, às vezes não precisa nem falar, não é? Aquilo que está dentro de você, você fala? Não fala. Olha, Watashi Shinyu, não precisa, não é? Shinyu, a tradução, o que é? É amigo íntimo. Não é? Então existe o conhecido, existe o colega, existe o amigo. Então quando eu dou essa palestra no Brasil, eu enfatizo muito isso. Aí eu falo, Oshiai, Tomodachi, Shinyu. Eu falo. Porque nós, brasileiros, né, temos que valorizar a nossa cultura. Não é? E se um japonês vai para o Brasil e começa a escutar amigo, 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 não é? Eu falo, pô, vocês não valorizam? Isso não está certo ou errado? Então, Shinyu. Um relacionamento para que se torne Shinyu, Shinyu Tachi, né? Tem que existir confiança. Quando você se torna Shinyu de uma outra pessoa, você confia. E essa confiança tem que ser o quê? 100%, não é? Não existe 99,9%. Não existe. Por isso que é legal nós pensarmos no Shinyu. E quando se tornar Shinyu, tem que ser 100%. Aí nós sabemos que existem os relacionamentos, não é? Pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, marido, mulher, filhos. Não é só porque existem esses relacionamentos que nós queremos dizer que existe já o Shinyu, não é? Às vezes você busca o Shinyu no seu vizinho, busca na sua mulher. Busca o Shinyu no seu colega, não busca no seu irmão. Então, ser irmão é uma coisa, ser Shinyu é outra. E às vezes, por existir já o relacionamento que a própria natureza nos deu, que Deus nos deu, que é pai, mãe, tio, tia, marido, mulher, namorado, irmão, irmã, a gente acaba relaxando nesse relacionamento. Mas eu acho que a base de tudo é primeiro fazer com que essas pessoas que já fazem parte da minha vida se tornem Shinyu, para depois das outras pessoas também se tornarem. Não faz sentido, né? O vizinho saber mais da sua vida do que o seu próprio marido e a sua própria mulher. Pô, aí
O investimento é errado. Não é? Aí você pensa que o vizinho é melhor que o seu mulher. Não é? Que o irmão da sua colega é mais interessante que o seu irmão. Mas você não é chinho dele? Não é? Então, relacionamento precisa de período de tempo para que possa existir confiança. E nós não somos políticos. Nós não somos, pelo menos agora, todo mundo está aqui sentado, eu estou aqui, nós não somos vendedores agora. Né? Depois que a palestra terminar, cada um vai exercer a sua função. Então você não precisa fazer uma propaganda. Pode confiar, né? Pode confiar que eu sou bom. Não é? Não precisa fazer a sua autopropaganda, não é? O político faz autopropaganda porque ele precisa do voto naquele dia. Se passou o dia, não interessa mais você, não é? Você está ali, bateu na porta para vender um produto. Pô, você tem que falar para a pessoa, você vai confiar nele. Confia amanhã, depois você não volta mais amanhã. Agora, num relacionamento, você fala, pode confiar? Não. Para que preciso confiar em você tão rápido? Não, porque o que eu quero é errado. Não, porque eu estou fazendo investimento a curto prazo. Quem vai querer, né? Quem vai querer alguma coisa? Pode confiar, eu sou de família, tá? Não é? Mas como assim? No relacionamento, não funciona, gente. Quem de nós já não tivemos decepção? Quem de nós? Independente do relacionamento, você acaba se decepcionando, não é? Talvez até com alguém da própria família, não é? Com tua maldade, com a pessoa que você fazia planos de casamento, não é? Quem quer ter decepção? Então, confiar prematuramente é um erro muito grande. E você está estimulando a pessoa também a errar. Então, não esqueça, né? A pessoa está investindo em você. E você também está investindo na pessoa. Então, precisa de tempo. Porque essa relação, ela tem que ser eterna. Ela tem que ser eterna. Então, o período de tempo, ele é fundamental em qualquer relação. Agora, para você cada vez mais ter clareza na sua relação que você está tendo com a pessoa, você precisa o quê? Você precisa estar bem, não é? Como que você vai começar uma relação? Como que você vai começar um investimento? Nosso nome? Jonas. Como que você vai começar um relacionamento se você está mal? Não é? Se você estiver mal, dependendo da situação que o chefe chega perto de você, você até pode ser mandado embora, né? Não, fica bem na hora. Chegar a casa, você fica bem na hora. Tem que ficar. Então, para o relacionamento, você tem que estar bem primeiramente com você. Não adianta. Você olha a menininha lá passando, isso para os solteiros. Nossa, não quero que eu vou investir. Fala bem assim, né? É aquela que eu vou investir. Aí começa. Você usa todo o seu arsenal para a conquista. Não é? Mas você esquece de você. Eu preciso se afirmar, eu vou com perfume, né? Eu preciso ter um carro. Não é? Pô, se eu tiver uma BMW até melhor. Pô, quando ela vê meu carro, você não fala nada, né? Não é? Aí você tem lá a sua BMW. E assim, às vezes, né? Eu preciso ter as coisas para conquistar as pessoas. Sabe o que precisa? Você precisa ter as coisas para conquistar as pessoas. Que tipo de pessoas você vai conquistar?
Não é? Então você quer ganhar dinheiro, quer ter o seu carrinho, porque se chegar de carro é diferente. Então você começa a se preparar de uma forma externa. E você esquece do seu interior. Agora imagine se você não tivesse nada, tem que pegar um ônibus, né? Poxa, essa calça, essa calça. Imagine o quanto você vai se preparar internamente. Não é? Você pega o seu fusquinha lá. Chega lá, aquela fumaça toda. Fala, pô, tem que, de alguma forma, tirar a atenção dela no Fusca, porque senão. Então você vai se preparar tão internamente que quando você começar a falar, ela fala, nossa, tem que sentir no céu. Se um Fusca cai no pedaço. Agora, se você está lá com o BMW, você está com o seu carrão, né? Roupa de marca, tal, óculos. São poderosa, não é? Chega lá, já quer mostrar o seu Rolex e tal, não sai nada, porque você se preparou externamente, não é? Então, a maneira que você se prepara vai ser um nível de conquista. Você pode sair com 10 meninas ao longo da semana, mas nenhuma vai permanecer. Não é a quantidade, e sim a qualidade das pessoas que você está se relacionando. Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar bem conosco mesmo, para depois fazer o quê? Para depois nós fazermos o quê? Um investimento. Então, para estarmos bem, nós precisamos estar bem de mente e corpo. Como diz, de corpo e alma. Não é? Bem espiritualmente e bem fisicamente. Bem de mente e bem de corpo. Então, nós precisamos de alimentos e de elementos. Os alimentos, a natureza é generosa com a gente, não é? Precisamos pagar o ar, por enquanto. A água não vai pagar muito, né? Porque a água nos faz tão bem, né? O sol. Então, os alimentos nós precisamos para estar bem de uma forma saudável. E os elementos, boas leituras, motivação pessoal. O que seria motivação pessoal? É você dar sentido à sua vida em tudo aquilo que você faz. Os bons relacionamentos. Então isso vai